Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das segundas-feiras, quando trazemos um tema para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, é muito bom. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020, quase 20 horas, e como todas as segundas-feiras, 20 horas, nós temos um encontro marcado. Saudando aos amigos que vão chegando, aos amigos dos dois planos da vida, saudando aos benfeitores amigos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos conduzindo. E nós vamos, para a nossa preparação espiritual da noite de hoje, nós vamos abrir aqui numa página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, José Roberto, boa noite, Pedro, queridos amigos que vão chegando, sintam-se acolhidos. Nós abrimos aqui na mensagem 106, Como cooperas? Como cooperas? É uma passagem de Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, repetindo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Como cooperas? Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Queridos amigos, neste momento, vamos nos unindo com esse mesmo sentimento, com esse mesmo propósito, para criarmos essa rede do bem, buscando a Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo. E nesta noite, dando início a mais uma reflexão, com gratidão em nossos corações, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de caminhar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, saudando também a Natália, seja bem-vinda, Natália. Boa noite, Vicente. Boa noite, Cirlei. Muito bom estarmos juntos, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo propósito. A nossa preleção da noite de hoje se intitula Tempo de Preparar. Tempo de preparar. Temos muita coisa que a gente pensa às vezes em preparar, mas o que é mais importante nesse tempo de preparar? É o preparo das coisas materiais ou é o preparo das coisas espirituais? Nós estamos no último mês do ano, mês de dezembro, o mês que nós cristãos, espíritas cristãos, sempre lembramos
a celebração do Natal. Natal quer dizer o quê? Nascimento, a celebração do nascimento. Mas celebramos o nascimento de quem? E essa celebração do Natal, ela deve ser antecedida de uma preparação para o nascimento do menino Jesus. Agora, o nascimento desse menino não será mais em Belém, mas nascerá onde? Em nossos corações. Muitos de nós falamos, aquela empolgação do Natal, e preocupado com presentes, amigos ocultos, e uma ceia farta. E esquecemos, em geral, o grande homenageado, o porquê do Natal. Para os cristãos em geral, e nós espíritas, particularmente, traduz-se num momento singular, a recordação do nascimento do Cristo, que deve ser antecedida pelo tempo de preparar para a chegada, preparar para o advento. Essa palavra advento é uma palavra de origem latina, que significa chegada, aproximação, vinda. Então é o tempo da preparação para o advento. É o tempo da preparação para a chegada, para a vinda, para a aproximação do doce Rabi, do meigo mestre Jesus, o Messias, aquele que veio para nos ensinar simplesmente a amar. Antes da sua vinda, Jesus enviou seus precursores para prepararem a humanidade, porque sabemos que há todo um planejamento divino. O nosso planeta e todo o universo, ele é regido por leis divinas, leis naturais, leis perfeitas. Quando estava programada a vinda de Jesus, a vinda do Salvador, a vinda do Messias, houve uma preparação com precursores vindo, abrindo esse caminho para ensinar, para orientar, despertando um sentimento novo de que um Salvador viria para aliviar, para consolar, para conduzir seu rebanho. Esse tempo de preparar para o Natal deve ser que tipo de preparação? A preocupação com o que vamos servir na ceia de Natal? A preocupação com a roupa nova, o calçado novo? Marcar o salão? Marcar para fazer uma maquiagem? Embelezar o corpo físico? Qual seria esse tempo de preparar para o Natal? Nesse tempo de preparar, nós devemos o quê? Procurar, deve ser um tempo para renovar a fé. Renovar a fé. E nesse momento é muito necessário renovar a fé. Renovar a fé no mundo ainda de provas e expiações. Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Por isso ainda há tantas dores, tantas aflições, tantos conflitos. Por isso é necessário, nesse tempo de preparar para o Natal, o tempo deve ser para renovar a fé. Façamos uma reflexão. Mas uma reflexão com sinceridade. Temos que ser sinceros para conosco mesmo. Não precisamos responder em voz alta, mas respondermos para a nossa consciência. O que esperamos em nossa vida? Temos esperança em dias melhores? Nós que nos professamos espíritas cristãos, nós que nos professamos cristãos, simpatizantes do Espiritismo, o que esperamos em nossa vida? Temos esperança em dias melhores? Respondam intimamente. Reflitam. De quem esperamos ajuda nesse momento
Um planeta tão conturbado, tantas aflições à nossa volta e muitas das vezes dentro do nosso próprio lar, muitas das vezes conosco mesmo. E de quem esperamos ajuda? Vamos ser sinceros. Em quem realmente cremos e depositamos toda a nossa fé e esperança? Em quem? No enviado divino? Ou colocamos a nossa fé e a nossa esperança em líderes humanos, em soluções materialistas? Sejamos sinceros. Que lugar ocupa Jesus em nossa vida? Que lugar ocupa Jesus em nossa vida? Jesus ocupa um lugar diariamente, diuturnamente, uma vez por semana, uma vez por mês, no dia de Natal, quando lembramos de fazer uma prece de agradecimento, louvar aquele que é o aniversariante. Que lugar ocupa Jesus em nossa vida? O tempo de preparar deve ser um tempo de alegria, de fé, de esperança. Alegria, fé e esperança. Como foi para aquele povo antigo, os hebreus, que escutavam dos profetas que viria um Salvador. E eles aguardavam esse momento com grande expectativa. Nós sabemos que os hebreus foram cativos por vários povos na antiguidade, ficaram cativos durante 400 anos no Egito, mas já haviam sido cativos, já haviam sido tornados escravos por outros povos também, e posteriormente ao Egito também. E eles tinham essa esperança, essa fé de que viria um Messias para poder libertá-los. E eles escutavam isso dos profetas, que viria um Salvador. Eles ouviam isso daqueles profetas da antiguidade. E entre os precursores que vieram, com o objetivo de falar da vinda do Salvador, Isaías foi o profeta que mais mencionou a vinda do Messias. O profeta Isaías, com antecedência, porque o que é um profeta? Um profeta é um médium, só que naquela época chamava-se profeta, mas o profeta é aquele que consegue antecipar visões do futuro e traz as profecias, tem o dom da profecia. É um médium. E ele foi quem mais mencionou a vinda do Messias, a vinda do Salvador. No Livro dos Espíritos, na questão 870, Kardec pergunta: mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? É interessante, Kardec fazia cada pergunta aos espíritos de muita profundidade. Porque nós dizemos, nós não devemos questionar o futuro. E também não devemos nos preocupar com o passado, devemos nos preocupar com o presente. Mas então como é que Deus às vezes permite que o futuro seja revelado algumas vezes? Há exceções? E a gente sempre diz, né, para toda regra há exceções. E na questão de 170, os benfeitores dizem que Deus permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Eles dizem, é possível, há situações que Deus permite esse conhecimento para que a humanidade possa se preparar.
facilitando a execução. Então, é possível, sim, obrigando o homem a agir de uma maneira diferente do que ele agiria se ele não tivesse aquela revelação. É interessante o que os benfeitores respondem. E ainda em O Livro dos Espíritos, a perspectiva de um conhecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. É interessante também, porque eles dizem assim, nós podemos ter uma revelação do futuro. Essa perspectiva desse acontecimento pode surgir pensamentos bons ou pensamentos maus. Vai ser de acordo com a forma de encarar, de receber aquela revelação de cada um, porque nós, humanidade terrestre, ainda somos cheios de imperfeições. Então, cada um vai receber de uma maneira. O livro de Isaías, prestem atenção, ele era um profeta que já falava da vinda do Messias. E o livro dele, porque nós sabemos, lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, no Antigo Testamento foi cerca de 1.500 anos para o Antigo Testamento ser escrito. Por quê? Os profetas, eles traziam as suas profecias de forma oral. E aquilo ia passando de geração em geração até que depois aquilo era colocado naqueles pergaminhos. Era muito difícil, não é como hoje em dia que nós temos toda a facilidade. Jesus não deixou nada por escrito. Jesus, tudo que ele ensinava era oralmente. Depois, os evangelistas é que transcreveram aqueles ensinos. E o livro de Isaías, ele foi escrito entre 740 e 515 antes de Cristo. Então, cerca de 750 anos antes de Cristo, o livro de Isaías foi escrito. Isaías já tinha trazido essas profecias. E no livro, ali se encontram as primeiras profecias acerca da vinda do Messias. Quase, imagine, mais de 500 anos antes, aquele profeta já havia previsto a vinda do Messias. E ali, numa das passagens de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele vem dizendo assim: eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. Em Isaías, capítulo 9, versículo 5. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o império foi posto sobre seus ombros. E chamar-se-lhe-á seu nome, o Admirável, o Conselheiro, o Deus Forte, o Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Jesus foi nominado com dezenas de adjetivos diferentes, dezenas. Entre esses adjetivos, o Conselheiro, o Deus Forte, o Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Isaías já vinha trazendo essas informações. Ele foi o profeta que mais escreveu sobre a vinda do Messias até a sua morte. Em Isaías, no capítulo agora 53, versículo 5, ele nos diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos saradas. É muito lindo, né? Haroldo Dutra Dias, que eu acredito que a maioria conheça, ou todos conhecem, Haroldo Dutra Dias é um grande estudioso do Evangelho, do Antigo, do Novo Testamento. Publicou, inclusive, o Novo Testamento, traduzido diretamente do grego. E ele tem os estudos no canal, através da internet, e ali, atualmente, ele está fazendo o estudo de Isaías. Ele já estudou Levítico, já estudou a Gênese, e agora ele está estudando Isaías. Só que ele, como espírita, ele está estudando de uma forma muito profunda, mas à luz do Espiritismo. Então, quem tiver oportunidade, vale a pena acompanhar. Ele está fazendo um estudo aprofundado sobre Isaías. No Espiritismo TV, vocês conseguem assistir. Toda sexta-feira de manhã tem a live e depois fica gravado no YouTube, fica gravado nos canais que ele possui e tem a live toda sexta-feira de manhã. Mas nós devemos aproveitar o tempo de preparar. Aproveitar o tempo de preparar. Para quê? O que nós devemos aproveitar agora, esse último mês do ano? Além de ser o último mês do ano, de uma forma simbólica, porque sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas como essa data ela foi criada, ficou vibratoriamente essa data de muita importância. Então, nós seguimos essa data. Mas nós devemos aproveitar o tempo de preparar para rever nossas expectativas, nossos sonhos, objetivos de vida. Isso é importante. Isso é muito importante. Nos voltarmos para o nosso íntimo e fazermos uma autorreflexão. O que eu espero de mim mesmo, como espírito imortal? Porque, como nós dissemos, é bonito, não é? É um caminho, já é um primeiro passo. Quando nós já nos preocupamos, pelo menos um dia no ano, de fazermos algo de fraterno, de bom para alguém, doarmos brinquedos no Natal, doarmos uma roupa, calçados, alimentações, já é um grande caminho, já é muito louvável. Mas Deus espera muito mais de nós, e Jesus também, principalmente da nossa própria mudança interior, porque é muito fácil a gente externar materialmente, assinarmos um cheque, fazermos um depósito bancário, oferecermos alguma coisa e acharmos que dessa forma nos quitamos diante de Deus, diante de Jesus. Mas esse momento é um momento importante para que a gente possa fazer uma retrospecção das nossas vidas. Ainda mais num ano assim tão diferente de todos os anos que a gente possa imaginar. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo de preparar para rever nossas expectativas, nossos sonhos, objetivos de vida, nos voltarmos para o nosso íntimo, pensar o que eu espero de mim mesmo, como espírito imortal, não como corpo de carne que perece, mas como espírito imortal. O que eu espero? E mais importante também, que nós devemos refletir, porque Jesus nos convida há 2000 anos para o trabalho. Há 2000 anos ele vem nos convidando. E nós, que nos professamos espíritas, nós dizemos
que nós somos os trabalhadores da última hora. Já fomos chamados 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai deixando o tempo passar. Então, dentro desse tempo de preparar, pensar como posso contribuir para a obra do Criador. Porque nós somos co-criadores juntos com Deus. Deus se utiliza dos seus próprios filhos na obra da criação. Como eu posso colaborar nessa obra do Pai? Como estou conduzindo a minha vida e o que posso fazer para conduzi-la melhor ainda? São reflexões profundas que às vezes mexem muito com a gente, mas que vale a pena. A gente faz uma prece, pede o auxílio do nosso anjo guardião para nos dar o equilíbrio, nos dar a sustentação, a inspiração, e aí a gente começa a fazer esse trabalho de autorreflexão. O tempo de preparar nos provoca mudanças, convidando a que Jesus nasça, mas agora de uma forma diferente, como nós falamos no início. Já não é mais Jesus, o menino Jesus, nascendo numa manjedoura, mas agora, com o tempo de preparar, esse tempo nos provoca mudanças, convidando a que Jesus nasça diariamente em nossos corações. Queridos amigos, que possamos abrir os nossos corações para receber esse sentimento, essa vibração amorosa do doce meigo Rabi da Galileia. Que ele possa estar conosco, não somente no dia 25 de dezembro, mas que ele possa diariamente nascer em nossos corações. E nós desejamos, nesse início de dezembro, que nós possamos aproveitar esse tempo de preparar, dia a dia, até chegar a véspera do Natal, e a gente sentir assim uma alegria imensa, uma vibração diferenciada, percebendo assim, eu consegui algo diferente esse ano, algo que eu agora sinto que não vou mais perder. Esse algo a mais já faz parte de mim. Até porque dizem que quando nós realizamos alguma coisa durante 3 semanas diariamente, nós criamos o hábito. Então, que a gente comece a fazer esse exercício para, ao iniciarmos 2021, iniciarmos trazendo essa sensação de muita paz, de muita alegria em nossos corações. Desejando a doce paz de Jesus a todos vocês e que possamos na próxima semana estarmos novamente aqui. Aliás, provavelmente na próxima semana, dia 14 de dezembro, será o Roberto que fará a nossa reflexão da noite de segunda-feira. Paz a todos, que Jesus nos acompanhe durante todo o transcorrer desta semana.